estimulado, pelo contrário, ele é quem estimula o seu ambiente com ideias, com planos ambiciosos e atividades. Geralmente ele é um bom gerente, um bom planejador, um bom produtor. As adversidades servem de estímulo e não de obstáculo. Possui firmeza inabalável. Ele vende as suas lutas por insistência. Enquanto os outros já desanimaram, ele tá lá, persistente. Muitos grandes generais e líderes mundiais foram coléricos. Você consegue imaginar quem da Bíblia era um colérico? Paulo. Paulo era um típico colérico. Tem um versículo que diz assim: então alguns judeus chegaram da Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Isso está lá em Atos 14, do 19 ao 22. Agora eu vou falar sobre o melancólico. Ele é sensível, medita com ponderação sobre as suas emoções. É perfeccionista, tem um elevado padrão de qualidade. Ele é analítico, um caçador de detalhes. Tende a ser um amigo fiel, do tipo que dá a vida pelos amigos. Ele é abnegado na execução de qualquer tarefa. Quem será o personagem ou os personagens que você imagina? João Batista, Jeremias, Moisés. Esses são os que mais retratam esse tipo de temperamento. Moisés era talentoso, dedicado e abnegado. Olha só o versículo. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado
pacífico, leal, cumpre o seu dever, conservador. Esse grupo ele é formado de pessoas de mais fácil convivência. A sua natureza calma, sossegada, faz com que eles sejam bem-quistos por todos. Não falta pro fleumático amigos, porque ele gosta de pessoas e tem um senso de humor natural. Qual será o personagem da Bíblia? Abraão. Diante desse quadro, você pode imaginar como seria uma família de coléricos e uma igreja só de membros fleumáticos, todo mundo muito sensível. Perceba que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele criou a diversidade e por isso nós precisamos aprender e a respeitar as diferenças. À medida que os temperamentos foram descritos, é muito provável que você foi se identificando com um deles. Mas, como eu disse, estudos modernos afirmam que ninguém é 100% um temperamento só. Todo mundo tem um pouco de cada. Tem um temperamento que é predominante e em alguns momentos outros temperamentos eles afloram. Embora a gente tenha herdado um temperamento básico dos nossos pais, isso não significa que você não possa ter o controle. Quando nós temos um profundo relacionamento com Deus, nosso temperamento passa a ser controlado pelo Espírito Santo. Nossas ações vão refletir o caráter de Jesus nas nossas vidas. Amém? E como ter esse temperamento controlado por Deus? Por mais difícil que seja o temperamento de uma pessoa, é bom que a gente saiba que nenhum temperamento foi criado pelo diabo. Não. Nenhum temperamento é mau ou bom por si só. Todos os temperamentos foram criados por Deus e todo temperamento possui fraquezas e virtudes. Eu disse isso no primeiro vídeo. Assim, por mais difícil que pareça, todo mundo pode ter o seu temperamento controlado por Deus. Até mesmo aqueles que já receberam Cristo em seu coração, mas ainda, por terem desenvolvido relacionamento profundo com Deus, precisam de uma transformação nessa área. Mesmo que você seja cristão há muitos anos, nós sempre teremos uma área, um assunto, um ponto da nossa vida que nós precisaremos ser aperfeiçoados.
as coisas, né? Vencer os aspectos que somos mais fracos. É a gente saber quais são as nossas fraquezas e dominá-las. Isso inclui os pontos fracos do nosso temperamento. Então, vamos analisar os pontos negativos dos 4 tipos de temperamento e como o Espírito Santo pode transformar. Vamos falar de um sanguíneo transformado. Embora o sanguíneo faça um tipão de entusiasta, impetuoso, ele é emocionalmente instável, inseguro, indisciplinado. E quando a chapa esquenta, ele explode com muita facilidade. É por isso que dificilmente guarda rancor. Passando um pouco tempo depois, é bem provável que ele já vai falar com você como se nada tivesse acontecido. A gente já viu que Pedro, lá nos evangelhos, era controlado pelo seu temperamento sanguíneo. Mas depois que Jesus ressuscitou, ele foi tão impactado que o seu relacionamento com Deus se aprofundou tanto que o Espírito Santo pôde implementar as suas virtudes espirituais. Quando a gente lê as cartas de Pedro, a gente conclui que ele é uma outra pessoa, porque a sua personalidade foi transformada pelo poder de Deus. Lá em 2 Pedro 1,4 fala assim: por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Um sanguíneo controlado pelo Espírito Santo reflete antes de explodir. Ele não vai extravasar para depois catar os cacos. Deus vai trabalhar de tal maneira em sua vida que não vai ocorrer aquela reação intempestiva por conta da sua insegurança. A mudança vai ser plena, completa. Não vai mais ter aquele faz de conta que tá tudo bem, mas por dentro tá muito mal. Um sanguíneo controlado pelo Espírito, ele vai ter as suas emoções mais estáveis. Ele vai evitar aqueles rompantes desnecessários. E um colérico transformado, esse indivíduo é prático, voluntarioso e independente. Consequentemente, se sente autossuficiente. Daí a dificuldade dele se render a Jesus. A percepção de um colérico é que ele pode tudo sozinho, que pode conquistar o mundo por seu esforço, capacidade. E como isso não é verdade, porque ninguém pode nada sozinho, o colérico tende para o viés da amargura, do egoísmo, da vingança e num ponto mais extremo, da crueldade. Se a gente olhar para a vida de Paulo antes da sua conversão, ele era um homem zangado, amargurado e muito insensível. Paulo não era flor que se cheirasse, porque ele perseguia os cristãos de maneira implacável. Por conta desse temperamento, Deus teve que derrubá-lo do cavalo, teve que pegar pesado com ele, para que ocorresse uma profunda transformação no seu temperamento. Paulo, quando ele relata a sua mudança para o rei Agripa, ele contou
criativo, aprendeu a viver sob a dependência de Deus. Foi o durão Paulo que escreveu a mais linda poesia sobre o amor, em 1 Coríntios 13. Quando o colérico permite Deus controlar sua vida, ele recebe uma virtude do gomo especial do fruto do Espírito, que é o amor. O colérico transformado muda tanto que todo mundo fica impressionado. E o melancólico transformado? O melancólico, por ser muito perfeccionista, ele acaba sendo também pessimista. A pessoa melancólica vê dificuldade em tudo. Por ser muito crítico, acaba sendo também inflexível, porque ele sempre espera muito dos outros e não consegue aceitar menos que o melhor. Mas tudo isso acaba mascarando um certo complexo de inferioridade. Para esse temperamento a gente fala de Moisés, né? Moisés, ele tinha esse temperamento melancólico e ele tentou resolver o problema do judeu do jeito dele, matando um egípcio. Depois disso, teve que fugir para terras longínquas. Assim, Deus teve que trabalhar muito o coração desse homem. E foi no Monte Horebe que o Todo-Poderoso iniciou um processo lindo, magnífico na vida de Moisés, que por ter errado se sentia pequeno e fracassado. Por conta do seu complexo de inferioridade, Moisés ofereceu todo tipo de argumento para não se tornar o líder de Israel. O versículo diz assim: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Êxodo 3:11 diz isso. Mas quando ele teve o seu temperamento controlado por Deus, a sua autoestima cresceu e os pontos fortes ressaltaram tanto que ele se tornou um dos maiores líderes da história daquela nação. Coisa linda, né? Agora vamos falar do fleumático. Fleumático transformado. Por ser de natureza calma e sossegada, o fleumático acaba sendo indeciso e medroso. Em Gênesis 12, versículos 12 e 13, a gente vê a atitude de Abraão, que revela o seu temperamento fleumático. O versículo diz assim: quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. O fleumático tem medo de errar diante das outras pessoas, e como é relutante em se lançar num novo projeto desafiador, ele acaba se acomodando na rotina. Na contenda entre os pastores, Abraão, de maneira bem tranquila, disse para o seu sobrinho Ló: escolha o que você quiser e tá tudo certo. Se você quiser o leste, eu vou pro oeste, ou o contrário. Vem lá em Gênesis 13, versículos 8 e 9. Deus foi trabalhando no coração dele até o momento de um grande teste. No capítulo 22 do livro de Gênesis, Abraão mostrou que o seu temperamento agora estava controlado por Deus, a ponto de colocar o seu próprio filho no altar. Para tanto,
de Deus. Como eu disse no começo, nenhum temperamento é melhor do que o outro, mas todos eles precisam ser transformados pelo Senhor em algum ponto. Amém? Permita essa transformação. Esse é um desafio diário, meu e seu. O Espírito Santo quer muito realizar a sua obra nas nossas vidas. Amém? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Fica com Deus. Um abraço. Olá! Tudo bem? Como tem passado? Espero que bem. Então vamos continuar hoje a falar sobre os temperamentos, sobre o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou colocar o link na descrição do vídeo para você assistir o anterior, que é a primeira parte, onde eu falei um pouquinho sobre a história, quando começou essa história toda de temperamentos. E também eu disse que é interessante nós sabermos qual é o nosso temperamento, para que a gente possa saber lidar e também saber lidar com as pessoas, porque a gente vai identificar o nosso e automaticamente a gente passa a querer entender o temperamento daquela pessoa que a gente convive e falar na língua que ela entende, de modo que o convívio fique agradável. Então vamos direto ao assunto. E o primeiro temperamento que eu quero te dizer hoje é sobre o sanguíneo. Muito creme para fazer um sonzinho bem gostoso. O sanguíneo geralmente ele é cordial, eufórico e vigoroso. Os seus sentimentos e não os seus pensamentos ponderados. Os sentimentos são determinantes para as suas decisões. Num ambiente repleto de pessoas, a presença do sanguíneo estimula o ânimo de todo mundo que está ali, porque ele tem uma
E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi ele que pediu para Jesus para ele andar sobre as águas. Lá em Mateus 14:27 fala assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Foi ele que de maneira impetuosa tentou proteger Jesus e cortou a orelha do soldado. Lá em Mateus 26:51, um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Eita, Pedrão. Agora eu quero falar do colérico. Ele é vivaz, ardente, ativo, prático, voluntarioso e independente. Ele tem facilidade de tomar decisões por si e por outras pessoas. Não precisa ser estimulado, pelo contrário, ele é quem estimula o seu ambiente com ideias, com planos ambiciosos e atividades. Geralmente ele é um bom gerente, um bom planejador, um bom produtor. As adversidades servem de estímulo e não de obstáculo. Possui firmeza inabalável. Ele vende as suas lutas por insistência. Enquanto os outros já desanimaram, ele tá lá, persistente. Muitos grandes generais e líderes mundiais foram coléricos. Você consegue imaginar quem da Bíblia era um colérico? Paulo. Paulo era um típico colérico.
fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Mas, quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Esse texto eu li em Hebreus 11, do 23 ao 25.
nós precisaremos ser aperfeiçoados. Lá em Gálatas 5, 22 e 23 vai falar sobre o fruto do Espírito e conta 9 virtudes: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha como o versículo termina: não há lei que condene tais virtudes, não há pontos negativos, só qualidades. O que a Bíblia fala no que diz respeito a ter uma relação profunda com Deus significa, entre outras coisas, vencer os aspectos que somos mais fracos. É a gente saber quais são as nossas fraquezas e dominá-las. Isso inclui os pontos fracos do nosso temperamento. Então, vamos analisar os pontos negativos dos 4 tipos de temperamento e como o Espírito Santo pode transformar. Vamos falar de um sanguíneo transformado. Embora o sanguíneo faça um tipão de entusiasta, impetuoso, ele é emocionalmente instável, inseguro, indisciplinado. E quando a chapa esquenta, ele explode com muita facilidade. É por isso que dificilmente guarda rancor. Passando um pouco tempo depois, é bem provável que ele já vai falar com você como se nada tivesse acontecido. A gente já viu que Pedro, lá nos evangelhos, era controlado pelo seu temperamento sanguíneo. Mas depois que Jesus ressuscitou, ele foi tão impactado que o seu relacionamento com Deus se aprofundou tanto que o Espírito Santo pôde implementar as suas virtudes espirituais. Quando a gente lê as cartas de Pedro, a gente conclui que ele é uma outra pessoa, porque a sua personalidade foi transformada pelo poder de Deus. Lá em 2 Pedro 1,4 fala assim: por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Um sanguíneo controlado pelo Espírito Santo reflete antes de explodir. Ele não vai extravasar para depois catar os cacos. Deus vai trabalhar de tal maneira em sua vida que não vai ocorrer aquela reação intempestiva por conta da sua insegurança. A mudança vai ser plena, completa. Não vai mais ter aquele faz de conta que tá tudo bem, mas por dentro tá muito mal.
espírito altivo aprendeu a viver sob a dependência de Deus. Foi o durão Paulo que escreveu a mais linda poesia sobre o amor, em 1 Coríntios 13. Quando o colérico permite Deus controlar sua vida, ele recebe uma virtude do gomo especial do fruto do Espírito, que é o amor. O colérico transformado muda tanto que todo mundo fica impressionado. E o melancólico transformado? O melancólico, por ser muito perfeccionista, ele acaba sendo também pessimista. A pessoa melancólica vê dificuldade em tudo. Por ser muito crítico, acaba sendo também inflexível, porque ele sempre espera muito dos outros e não consegue aceitar menos que o melhor. Mas tudo isso acaba mascarando um certo complexo de inferioridade. Para esse temperamento a gente fala de Moisés, né? Moisés, ele tinha esse temperamento melancólico e ele tentou resolver o problema do judeu do jeito dele, matando um egípcio. Depois disso, teve que fugir para terras longínquas. Assim, Deus teve que trabalhar muito o coração desse homem. E foi no Monte Horebe que o Todo-Poderoso iniciou um processo lindo, magnífico na vida de Moisés, que por ter errado se sentia pequeno e fracassado. Por conta do seu complexo de inferioridade, Moisés ofereceu todo tipo de argumento para não se tornar o líder de Israel. O versículo diz assim: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Êxodo 3:11 diz isso. Mas quando ele teve o seu temperamento controlado por Deus, a sua autoestima cresceu e os pontos fortes ressaltaram tanto que ele se tornou um dos maiores líderes da história daquela nação. Coisa linda, né? Agora vamos falar do fleumático. Fleumático transformado. Por ser de natureza calma e sossegada, o fleumático acaba sendo indeciso e medroso. Em Gênesis 12, versículos 12 e 13, a gente vê a atitude de Abraão, que revela o seu temperamento fleumático. O versículo diz assim: quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. O fleumático tem medo de errar diante das outras pessoas, e como é relutante em se lançar num novo projeto desafiador, ele acaba se acomodando na rotina. Na contenda entre os pastores, Abraão, de maneira bem tranquila, disse para o seu sobrinho Ló: escolha o que você quiser e tá tudo certo. Se você quiser o leste, eu vou pro oeste, ou o contrário. Vai lá em Gênesis 13, versículos 8 e 9. Deus foi trabalhando no coração